Olá, professores! Eu sou a professora Laís, do Colégio Jardim Anália Franco, e esse vídeo é para falar para vocês um pouquinho da gamificação em sala de aula, que não é nada mais, de uma maneira bem simples, do que trazer elementos de jogos para a sala de aula, para a educação. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o porquê de usar a gamificação, como que a gente pode fazer isso, e daí eu quero passar para vocês uma estratégia super simples de como aplicar a gamificação e que resultados venho obtendo com isso para servir aí de exemplo para vocês. Eu comecei a usar a gamificação porque eu estava buscando estratégias que aumentassem a participação e o engajamento dos meus alunos. Na verdade, a gente tinha começado a estudar com o próprio Uno, na célula de transformação, sobre metodologias ativas. Só que eu tive um certo receio de aplicar essas metodologias e que os alunos não participassem. E daí a coisa não desse certo, não funcionasse. Então, eu fui buscar alguma estratégia que me garantisse que meus alunos iam ter uma participação em qualquer metodologia que eu aplicasse na sala de aula. E foi aí que eu achei a gamificação. Então, o objetivo é aumentar o engajamento dos alunos. Além disso, quando a gente usa a gamificação, a nossa aula fica mais atraente, mais interativa, você estimula a persistência do aluno, autonomia, criatividade, resolução de situações, problemas, e dependendo da forma como você fizer isso, você também consegue estimular o trabalho em grupo. Bom, e aí como fazer isso? Como que a gente pode transformar a nossa sala de aula num jogo sem precisar usar um recurso tecnológico que é muito difícil, algo que fique caro? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira muito simples? Bom, eu fiz isso primeiro usando painéis de jogos. Como assim? Então, com os alunos eu construía painéis que mediam a participação deles nos jogos. Então, primeira coisa, esse painel podia ser desde um painel feito manualmente pelos alunos, você pode fazer um painel no computador e imprimir, ou você pode até fazer um jogo de tabuleiro, onde os alunos vão andando as casas. O que eu aconselho é que isso sempre fique na sala, para que os alunos possam o tempo todo estar acompanhando como que eles estão no jogo, tá? E daí nesse painel eu coloco sempre duas coisas. Os avatares, que são aqueles bonequinhos que eles desenham representando cada um dos alunos, e daí eles mesmos criam alguma coisa que eles acham que é representativa deles, para que eles se sintam parte. Eles também criam os apelidos ou os nomes de jogos deles. Como dar essa pontuação? Então você já tem seu painel criado, como você vai dar essa pontuação? Eu gosto de dar pontuação para tudo o que eles fazem. Então, se eles tiveram participação em fórum de discussão, se eles tiveram participação em aula, tudo eu vou dando pontuação. As atividades que foram desenvolvidas com outras metodologias. Então, por exemplo, fiz uma aula invertida, eles assistiram o vídeo, eles trouxeram perguntas, eles fizeram a atividade, tudo isso a gente vai dando pontuação. Eu já ia dar um trabalho para o meu aluno. Esse trabalho que você deu, que inicialmente era só um trabalho valendo nota, você pode transformar isso também em pontos dos jogos. E aí é nesse ponto também que você pode envolver a tecnologia. Você fez uma atividade envolvendo a tecnologia, isso também entra no seu jogo. Então todas as outras metodologias, sejam metodologias ativas ou até uma correção de exercícios numa aula tradicional, você pode envolver isso dentro do seu jogo, tá? E daí isso faz com que esse processo também seja um processo contínuo. Aí você estabelece o período que você quer. Eu vou fazer a duração de um módulo do Uno. Vou fazer esse jogo durando um bimestre. Você estabelece o período que é melhor dentro do seu planejamento de professor. Quando chegar no final desse período, você faz então aí a premiação dos alunos. Eu gosto de colocar um mínimo de pontos. Então a cada jogo que eu vou fazer com eles, eu estabeleço um mínimo de pontos. Todo mundo que atingiu esse mínimo de pontos tem uma premiação. E depois tem a premiação dos primeiros colocados. E uma coisa que eu gosto de fazer, porque infelizmente esse ainda é o sistema que a gente tem para trabalhar, eu vinculo um pouco de nota a isso também. Como? Na nossa escola existe nota de atividade.
Então, em vez de eu dar um trabalho valendo toda a nota de atividade ou poucos trabalhos, tudo que eles fazem, eu também vou contando pequenas notinhas de atividade. Então, por exemplo, em vez de dar um trabalho valendo 2 pontos, eu posso dar várias atividades que valem 0,2. E daí, então, eles vão estar sempre tendo um processo de avaliação contínua. E isso também se reflete na pontuação no painel. Aí é uma escolha sua com a sua escola, se você tem ou não a possibilidade de fazer isso. E dentro disso, a gente também consegue, para você que é professor Uno, inserir o uso da plataforma Uno. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso o envio de avatares pode ser feito via plataforma, tem aquelas mensagens que você consegue enviar na plataforma. Você pode usar fóruns de discussão, até se você é professor, trabalha com aula invertida, o fórum, ele é uma ferramenta de você se comunicar durante a aula invertida. Você pode usar os próprios recursos digitais que tem em cada módulo do Uno, como atividades, e daí isso ser parte da pontuação no jogo. Então você consegue usar aí também a plataforma do Uno, junto com a gamificação e junto com outras metodologias que você já está acostumado a utilizar aí no seu planejamento, na sua aula. Quais são os resultados obtidos disso, né? Então, na minha experiência, então é o 3º ano já que eu trabalho com gamificação em sala de aula, o maior resultado que eu tenho é o fato dos alunos esperarem pela minha aula. Eu acho que isso é uma medida, assim, de engajamento que para mim é a melhor de todas, o fato deles quererem ter a aula, tá? E em medidas quantitativas, o que eu observei é que eu tinha uma participação de cerca de 64% dos alunos em aula, e com o uso da gamificação, isso aumentou para 86%. Isso na primeira vez que eu utilizei a metodologia, agora esse número já é maior. Se a gente for pensar no critério nota, que ainda é um critério levado em consideração, em provas tradicionais, eu tive uma redução do número de alunos abaixo da nota. Então, uma redução de aproximadamente 42% para 25% dos alunos abaixo da nota. E é claro, você que é professor, sempre pensa, cada coisa que eu vou fazer vai aumentar a burocracia, será que eu consigo arrumar tempo, conseguir planejar tudo isso? Para fazer a gamificação dessa forma que eu estou sugerindo para você, não leva muito tempo, não atrapalha o planejamento, pelo contrário. O que gasta mais tempo é no dia que você vai montar o painel. Depois, a contagem de pontos não dá trabalho, porque você vai fazendo durante a aula. Então, por enquanto você está dando a aula, quem fez lição, vou contar isso como ponto, você já marca no painel. Teve uma participação, vou contar como ponto, você já marca no painel. Então, isso acaba ficando uma coisa dinâmica já junto com a sua aula. Então, isso não aumenta seu trabalho de planejamento de forma alguma, tá? Nem antes, nem depois da sala de aula. Então, na verdade, é algo super simples e que os alunos costumam gostar e ficar super engajados para participar, tá? Bom, espero que tenha ajudado. E se vocês tiverem dúvida ou qualquer coisa que eu puder ajudar, deixo aí meu contato para vocês.